Release é uma forma de comunicação normalmente utilizada pelos assessores de imprensa para informar sobre algo de interesse público que será lançado. O objetivo desse episódio é divulgar com uma explicação breve os 34 temas que serão abordados em 2022, portanto, cabe chamar de release. Meu nome é Vanessa e aqui junto comigo está o Ney. Esse é o nosso primeiro episódio e nós estamos muito felizes com esse projeto. Sejam todos muito bem-vindos e lembrem-se de nos seguir aqui pelo Spotify e também de interagir conosco pelas outras redes sociais. Nós estamos no YouTube, no Instagram e no Facebook como Mais Ovinos. Nos sigam, mandem a opinião de vocês sobre esse episódio, deem ideias, enfim, a participação de todos vocês é fundamental. E juntos estamos aqui por Mais Ovinos. O nosso primeiro episódio se chama Release. É esse que tu tá ouvindo agora, que é um pequeno resumo de tudo que a gente programou para esse ano de 2022. Já o nosso segundo episódio, ele vai se chamar Calendário Anual. Nesse episódio a gente vai falar como a propriedade pode e deve se organizar, pensando e projetando todos aqueles eventos que irão ocorrer ao longo do ano. A gente vai tentar mostrar como a maioria desses eventos está em sequência, e um acaba afetando diretamente o outro. É o encarneiramento que vai afetar a aparição, que vai afetar o desmame. No meio disso tudo tem prevenção de doença, planejamento de compra, planejamento de venda. Ou seja, tem várias ações e manejos que acontecem todos os anos. Então é possível definir quando a gente quer realizar ele, para a gente se programar, montar um calendário e tudo fica mais organizado, prático e eficiente. O nosso terceiro episódio vai se chamar Controle Zootécnico. Como a coleta e interpretação dos dados do rebanho nos permitem estar por dentro do que está acontecendo e como essa informação pode nos ajudar. Por exemplo, quando eu sei, para isso eu preciso coletar essa informação, o número de ovelhas prenhas do meu rebanho, eu já posso calcular meu índice de prenhez, eu posso ainda projetar meu índice de nascimento, assinalação, meu índice de desmame. Essas informações que eu vou obter vão me mostrar se eu estou no caminho certo ou se eu preciso fazer alguma correção. E principalmente no comparativo um ano com o outro, se eu estou evoluindo ou não. O nosso quarto episódio vai ser sobre formação do rebanho. Qual é a capacidade de suporte da minha propriedade ou a capacidade daquela área onde eu pretendo criar ovinos? Eu consigo comportar 100, 200 animais? Se sim, quanto de cada categoria eu vou ter? 198 matrizes e 2 carneiros? E quando os cordeiros nascerem, onde é que eu vou alocar eles? Que quantidade de matrizes eu tiro para introduzir as cordeiras que estão entrando na reprodução? Esse é o tema do nosso quarto episódio. Formação do rebanho e como muitas vezes, por descuido, ficamos com animais improdutivos que vão afetar toda a nossa lucratividade. Já o quinto é sobre descarte. A gente já vai ter falado um pouquinho nele quando a gente conversou sobre índice zootécnico e formação do rebanho. Mas é um tema tão importante que merece ser abordado de uma forma mais profunda. Quando descartar? Qual é o impacto de manter animais que deveriam ter sido descartados no meu rebanho? Quais critérios eu posso adotar para descartar um animal? Além dos critérios, entender que o descarte está associado à sanidade, a melhoramento genético, a melhorar a eficiência e tornar o nosso trabalho mais fácil. O nosso sexto episódio vai se chamar Saldo Ovino Gaúcho. A gente vai falar um pouquinho sobre a distribuição dos ovinos no Rio Grande do Sul, aonde tem mais, aonde tem menos, se está aumentando, se está diminuindo, algumas médias. O sétimo episódio é verminose, que em termos de saúde é o principal inimigo da ovinocultura, junto com a má alimentação. Vamos conversar sobre como enfrentar, dentre os vermes quais a gente precisa ter maior cuidado, alternativas de controle, e a gente promete responder aquela pergunta clássica da ovinocultura, que é qual é o melhor vermífugo. O nosso oitavo episódio vai ser sobre o mercado da carne. Nos últimos anos, a carne tem sido o carro-chefe da ovinocultura, então nós vamos ver onde estão os principais frigoríficos, quais categorias são mais abatidas, sazonalidade, potenciais e dificuldades desse mercado que é tão promissor, mas ainda tem muitas carências. O nono episódio fala sobre sistemas de criação. Rebanho comercial, plantel de genética, criação de subsistência, pequeno produtor, grande produtor, extensivo, semi-intensivo, intensivo, confinamento ou hobby. Tem várias alternativas de sistema de criação de ovinos e para cada um tem alguns detalhes que podemos abordar.
No 10º episódio, nós falaremos sobre recursos humanos, que pode ser considerado um dos temas mais importantes e complexos. Porque por mais que a gente monte um calendário, faça uma programação e defina objetivos, no fim tudo é feito por pessoas e para pessoas. É uma questão muito difícil. Nesse tema, nós abordaremos como definir metas e objetivos, como cobrar, como elogiar, motivar, ensinar e estimular a nós e aos colaboradores envolvidos na atividade. Enfim, um tema muito rico que daria para fazer vários episódios, mas vamos tentar resumir apenas em um. O 12º episódio será sobre andrológico e carneiros. Veremos por que é tão importante fazer o exame andrológico, quais cuidados devem ser tomados e quais parâmetros avaliados. Exame andrológico é só ver a qualidade do sêmen do carneiro? Quando eu tenho que fazer? Precisa repetir todo ano? E quando eu for comprar um carneiro, como eu devo escolher? O que eu devo cuidar? Quantos carneiros eu preciso? Um carneiro tem uma responsabilidade muito grande dentro da propriedade, e saber se ele está apto para desenvolver a função dele no rebanho é fundamental. No episódio de número 13, nós falaremos sobre o score de condição corporal. É uma das técnicas mais simples e é muito fácil de fazer. E acredito que por isso é difícil de entender para alguns produtores o quanto é importante e o tanto que impacta todo o sistema o simples monitoramento do score de condição corporal do rebanho. Vamos conversar sobre como etapas diferentes da vida têm necessidades diferentes, a importância de evitar scores muito baixos e muito altos e como o ECC pode nos ajudar. O 14º episódio é sobre estação de monta. Em episódios anteriores, nós falamos sobre formas de reprodução, sobre andrológico e planejamento. E agora vem a estação de monta. É preciso ter estação de monta ou eu posso deixar o carneiro o ano inteiro? Quais os benefícios de ter esse período bem definido? Pode ser quando eu quiser? Quais são as consequências que isso vai gerar em todo o calendário da propriedade? O 15º episódio se chama colostro. Por que é tão importante? O que a placenta tem a ver com isso? E o que é essa tal de imunidade materna que tanto falam? Dá para congelar? Não dá? Tem hora melhor para o recém-nascido tomar? Esse é um pouquinho das questões que a gente vai abordar nesse episódio. O 16º é pré-parto. É aquele período que está quase na hora de colher a produção e por isso tem algumas coisinhas que a gente precisa estar atento. Nessa etapa podemos tomar várias medidas preventivas que podem impactar diretamente na produção. Algumas vacinas, vermífugos, esquila ou tosa higiênica. Quais cuidados são indispensáveis nessa hora?